Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Deu para descansar nesse final de semana prolongado? Deu, né? Deu para estudar cálculo 2 também? Deu também, né? É isso aí. Gente, agora você já sabe, né? Começamos nossa terceira avaliação desde a semana passada, já estamos em integrais e hoje nós vamos continuar avançando neste assunto. Só que aí você me pergunta, professor, mas eu já sei integrar quando eu tenho uma região retangular. Eu já sei integrar quando é uma região geral. O que está faltando para mim? Olha, assim, falando em questões de integrais duplas, realmente não faltaria mais nada para você. Assim, em integral dupla, eu te dou uma região e você vê lá se é do tipo 1, se é do tipo 2, se é mesclado, corta em dois, faz a união, enfim, você consegue já se virar e calcular uma integral. Mas ainda não está um curso completo de integrais duplas. Por quê? Porque dependendo da região que a gente está, pode ser que a integral dupla, do jeito que você conhece, vai lhe dar muito trabalho. Mas não é pouco, não é muito, muito mesmo. Então, é muito importante que você saiba, né, mexer com integrais duplas no sentido de mudar a região de integração. Às vezes, a sua região é muito difícil para trabalhar. Aí você fala, poxa, eu não queria que fosse essa região, eu queria que fosse uma região mais fácil. Será que eu consigo mudar? Consegue. Só que isso que a gente chama de mudança de variáveis nas integrais duplas. Então, hoje, o nosso assunto vai ser basicamente esse, mudança de variável. Só que, em particular, é uma mudança específica que a gente vai estudar, que é a mudança para coordenadas polares. Esse assunto, gente, eu já vou avisar vocês que não é um assunto assim trivial, tá? Então, eu vou precisar da atenção de vocês na aula de hoje. Até porque, se você não prestar atenção, vai ter uma hora que você vai olhar para o quadro e vai olhar assim, que é isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou boiando aqui nessa aula. Então, eu preciso da paciência de vocês. O assunto em si ele não é tão difícil. Nem difícil é, na verdade, depois que você entende. Mas eu vou precisar da paciência e da total atenção de vocês. Bom, para não chegar já no assunto, eu preparei de forma didática uma introdução aqui para a gente. Então, eu vou dar uma motivação primeiro para vocês, depois a gente vai estudar o que são coordenadas polares, depois que a gente vai mesmo para integrais em coordenadas polares. Então, por enquanto, ó, a gente vai dar uma pausa de integrais, a gente vai estudar um outro assunto aqui, depois eu vou unir as duas coisas. Então, ó, o assunto principal de hoje é coordenadas polares, tá? Coloca isso na sua cabeça. Ó, para começar aqui, como eu disse, eu vou começar com uma motivação aqui para a gente. Olha, para a motivação, eu vou trazer aqui um problema para a gente, uma integral para a gente calcular. Só que essa integral a gente vai tentar calcular com o que a gente já sabe. Dá para fazer isso? Dá. Só que vocês vão ver que vai dar um trabalhão. Já estou adiantando o que vai acontecer. Depois que você percebeu o quão trabalhoso é calcular essa integral, aí eu vou começar a falar do nosso assunto. Para depois que a gente resolver de outro jeito, você ver que fica tão fácil, mas tão fácil, que você vai começar a gostar de coordenadas polares. Então, vamos lá. Motivação. Imagine, ó, que a gente quer calcular essa integral aqui. Calcule essa integral. Integral dupla numa região D, de uma função aqui que eu ainda não vou dizer qual é a função, então vou chamar de f de x, y. Aí, como vocês já sabem, eu tenho que dizer quem é a minha região D. Então, vamos dizer que a minha região D é esse conjunto aqui, ó, x, y, taxa que x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que um r. Tá? Então, vou usar outra letra aqui, só para a gente usar o A. Que depois eu vou usar essa letra R. Então, ó, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu quero calcular essa integral aqui. Quem é a minha região de integração? É esta região aqui. Olha, se você for ver aqui direitinho, se você prestar atenção, essa região aqui é uma região que você conhece muito bem. Por quê? Que figura geométrica, que lugar geométrico é esse daqui, gente? Isso aqui
Só que não é bem uma esfera porque a gente está só no R2, mas a gente pode usar isso aqui como um disco, um círculo, né? Ou seja, são os pontos da circunferência de raio A mais os pontos que estão dentro dela. Então, se eu pedisse para você, olha, faça um esboço para mim da região de integração. Aí você ia fazer aqui, você ia colocar aqui o plano cartesiano, você ia fazer uma circunferência de centro na origem, o raio aqui estou chamando de A, e a nossa região de integração é essa região aqui. Ok? Até aqui tudo bem, né? Aí tá. Agora que você já sabe qual é a região de integração, agora você calcularia a sua integral. A região, obviamente, não é um retângulo. Não é um retângulo, mas não tem problema, porque na aula passada você aprendeu a calcular integrais para regiões mais gerais. Então, nesse caso aqui, você teria que analisar se essa região ou é do tipo 1 ou é do tipo 2. Na verdade, essa daqui, já adiantando, ela se encaixa em qualquer um dos tipos, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Mas vamos imaginar que eu vou olhar para ela como uma região do tipo 1. O que significa uma região do tipo 1? Significa que o seu y ele está limitado por duas funções. Então, nesse caso aqui, deixa eu até pegar outra cor. Quem seriam as duas funções aqui que o y está limitado? Eu poderia dizer que essa daqui de baixo, ó, esse semicírculo, é uma função. Então, y está limitado por essa função. E por cima, y está limitado por esse outro semicírculo aqui. Então, se você pega um círculo e divide em dois, você vai ter dois semicírculos. Cada uma dessas linhas aqui, ó, tanto essa linha de baixo quanto essa linha de cima, eu posso escrever elas como se fosse uma função. Que função seria essa? Para você descobrir isso, você pegaria a equação da circunferência, que é x² mais y² igual a A ao quadrado. Se eu quero transformar isso aqui numa função, y como função de x, eu vou isolar o y. Quando eu faço isso, eu obtenho mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado menos x². Lembrando que o A é constante, tá, gente? Então, ó, eu obtive duas funções, uma positiva, essa raiz positiva, e a outra raiz negativa. Quem são essas funções? Se eu considero y aqui com a raiz positiva, eu estou me referindo a essa linha aqui de cima, ó, esse semicírculo, essa semicircunferência de cima. Se eu considero a parte negativa, é essa semicircunferência de baixo. Então, isso aqui é do cálculo 1 ainda. Né? Isso aqui é como é que você determina a equação da circunferência como funções. É dessa forma. Então, ó, sabendo disso, eu descubro que o meu y, ele é sempre nessa região aqui, ele é maior ou igual que menos essa raiz, vou colocar aqui, menos a raiz de A ao quadrado menos x², só que ele é sempre menor ou igual que mais essa raiz, ou seja, que é ela positiva. A ao quadrado menos x². Ó, então, achei as limitações de y. Y começa aqui, nessa região, que é essa função, ele vai caminhando, 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 até que ele termina aqui nessa região, nessa linha de cima, que é essa função aqui. Então, y está entre essas duas funções. Depois que você já colocou y entre duas funções, agora basta para a gente achar o limite para x, o limite aqui mesmo, né, entre as constantes. Agora, olhando para x, o x está entre esse ponto bem aqui e esse ponto aqui, olhando para o eixo x. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto menos A. Então, o meu x ele é maior ou igual que menos A, menor ou igual que A. Lembrando que aqui que é o menos A. Da feita que você achou as limitações para y e para x, agora você consegue calcular aquela integral, usando isso daqui. Né? Então, como é que ficaria a nossa integral? Então, essa integral aqui, ó, usando, agora que eu já sei quem é a minha região, agora que eu já coloquei as limitações para x e para y, eu digo que aquela integral é assim. Essa integral aqui vai se transformar numa integral iterada, onde o meu x vai de menos a até a, e o meu y vai de menos raiz de a ao quadrado menos x²
até raiz de a ao quadrado menos x quadrado. E aqui é a minha função, f de x e y, começando com y e terminando com x. Pronto. Aí, depois que você já descobriu, você resolveria esta integral aqui. Só que você já está percebendo que essa integral ela ia nos dar muito trabalho, né? Já pelos limites de integração. Aí você vai dizer, professor, mas se fosse mesmo que fosse uma função muito simples, né? Bora colocar uma função muito simples, ó, porque até aqui eu não disse quem é a minha função f. Vamos dizer que ela é uma função muito simples. F de xy é uma função constante. Constante igual a 1, por exemplo. Então, para tentar facilitar a nossa vida, porque já não está fácil aqui, né? Vamos tentar considerar que o f de xy é igual a 1. Bora ver se isso vai nos ajudar. Aí eu venho aqui e coloco. Se f de xy é igual a 1, como é que fica essa integral? Ah, pessoal, agora vai ficar muito fácil, né? Porque a função é 1, se eu jogar 1 aqui vai ficar fácil. Tá, bora ver. Então, se a função é 1, então, esta integral aqui, vai ficar igual. Os limites permanecem, né? Você já vai estar de menos a até a, integral de menos raiz de a ao quadrado menos x quadrado, aqui, raiz de a ao quadrado menos x quadrado. Aqui é 1, então não vou colocar nada, só vou colocar dy dx. Então, vamos lá. Eu considerei que a função era 1, só para ver se melhorava a minha situação. Só que mesmo considerando a função igual a 1, eu caí nesta integral bem aqui. Ora, eu estou integrando em relação a y por primeiro. A minha função é 1. A integral de 1 em relação a y é y. Então, essa integral aqui ficaria integral de menos a até a. A integral de 1 é y. Falta colocar aqui os intervalos de integração, que foi de menos raiz de a quadrado menos x quadrado, até essa raiz positiva. E depois que eu colocar esses limites aqui, eu ainda vou ter que integrar em relação a x. Quando o y eu coloco igual a essa raiz, vai ficar exatamente essa raiz. Menos, aí eu vou colocar menos essa raiz aqui, vai ficar mais. Então, no final, eu vou cair nessa integral aqui. 2 vezes integral de menos a até a, raiz de a ao quadrado menos x quadrado. E agora eu vou integrar em relação a x. Só que olha só qual foi a função que deu. Então, mesmo eu considerando uma função simples como aquela, que é a função f de xy igual a 1, quando eu joguei aqui, no final, eu cheguei nessa integral aqui. Como é que resolve essa integral aqui, gente? Vocês lembram? Cálculo 1, isso aqui, não é mais cálculo 2. Como é que resolve isso daqui? Substituição trigonométrica. Muito bem. Então, você chamaria o quê? Você teria que fazer assim. X igual. Aí você teria que chamar isso aqui de A seno θ. Aí, quem seria o dx? O dx seria A cosseno θ dθ. Aí você ia ter que substituir aqui, isso aqui ia lhe dar um trabalho. No final, ia ficar uma integral de cosseno ao quadrado. Aí depois você deve ter que fazer uma outra identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado é igual a meio mais meio cosseno de 2θ. Vocês lembram? Vocês fizeram todos esses cálculos que eu estou falando aqui, vocês já fizeram lá em cálculo 1. Pois é. Mas acho que eu já posso parar por aqui, que eu acho que o meu objetivo já foi realizado. Qual era o objetivo mesmo? Era só vocês perceberem como é que aquela região, que é uma região simples, com uma função que é uma função muito simples, mesmo com o que a gente sabe, acaba caindo numa integral bem complicada, bem trabalhosa. Então, você percebe que, às vezes, não é tão inteligente ou tão interessante para a gente trabalhar com integrais do jeito que a gente estava trabalhando. Por quê? Porque, às vezes, vai cair em umas integrais assim que vão dar muito trabalho. Aí você vai me dizer, professor, mas é porque eu só sei esse jeito. Não, tudo bem, mas por isso que a partir de hoje nós vamos aprender
outras formas de calcular integrais quando tem regiões assim diferentes, né? Em especial, regiões circulares. Então, com isso, gente, a partir de agora, ó, eu vou parar por aqui, tá? Então, isso aqui, ó, você pode até terminar em casa. Não vou continuar. Tá? Isso aqui, ó, é bom até para você revisar aí integração trigonométrica, porque o objetivo já foi alcançado. Então, a partir de agora, a gente vai falar, então, sobre coordenadas polares, porque elas é quem vão nos ajudar a resolver de maneira muito fácil uma questão dessa daí, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, com certeza, né, vai vir um aluno, claro, vocês são alunos do INSS, né, então vocês conhecem muita matemática, então vocês vão dizer assim, ah, professor, mas eu sei um jeito muito melhor de calcular essa integral aí. Aí eu dizer, qual é o jeito? Ora, a função não é a função 1? Ah, é. Então, se é a função 1, então, para eu calcular essa integral, basta eu calcular a área dessa região aqui. Isso aqui não é um círculo, então a área é π vezes a ao quadrado. Tá certo? Tá certo. Não vou mentir para vocês, tá certo. Realmente a pessoa encontraria a resposta certa desse jeito. Mas, lembrando que só é possível você fazer desse jeito porque a função é igual a 1. Coloca uma outra função aqui, coloca a função x, coloca a função y. Aí não vai adiantar, você só calcular a área da região. Inclusive, esse é um assunto já da semana que vem. Como é que a gente usa a integral dupla para calcular áreas de regiões? Tá? Mas isso aí já vai ficar para depois. Enfim, só quero dizer que realmente chegamos numa dificuldade, tá? E agora a gente vai partir para entender o que são coordenadas polares, para depois a gente começar a integrar usando esse tipo de coordenada. Então, vamos lá. Escrever aqui. Vou escrever de novo o título aqui. Vou abreviar. Então, olha só. Para a gente entender o que são coordenadas polares, a gente vai voltar aqui para o plano cartesiano. No plano, a gente está acostumado e a gente já sabe identificar um ponto, ou seja, qualquer ponto aqui no plano, usando coordenadas. Né? Por exemplo, se eu te dou esse ponto bem aqui, ó, esse pontinho bem, esse ponto aqui, ponto P. Aí eu falo para você, olha, encontre para mim, ou então me diga onde está o ponto P nessa região. Aí o que você ia dizer? Você ia apontar para mim? Ah, professor, está aqui, ó, está aqui o ponto P. Então, está mais ou menos aqui. Não. Você sabe como identificar exatamente a localização do ponto P. Como é? Você fala, é fácil. É só olhar a projeção dele em x. Então, digamos, sei lá, dá um exemplo aqui numérico. Aqui é 3, por exemplo. Basta olhar aqui a projeção do ponto P em y, digamos que aqui fosse 4. Aí pronto, aí você vai me dizer, professor, o ponto P está localizado nas coordenadas, que coordenadas? Coordenada 3, 4. Ou seja, em x igual a 3, em y igual a 4. Então, até aqui tudo bem, né? Então, eu te dou uma coordenada, você sabe localizar o ponto dessa coordenada. Então, você já reparou que a forma que nós estamos acostumados a localizar pontos em um plano é assim. É você dizer a projeção dele em x, que aqui eu vou chamar de x, e dizer qual é a projeção do ponto em y, e aqui eu vou chamar de y. Mas aí eu te pergunto, existe só esse jeito de você localizar um ponto em um plano? Será que só existe essa maneira? Você dá a localização dele, a projeção em x, projeção em y, e só? Não, existem outras maneiras. Essa maneira aqui, que a gente já está acostumado, é o que a gente chama de coordenadas cartesianas, ou coordenadas retangulares. Né? Por quê? Porque é o jeito mais usual. E às vezes é retangular, porque até você pega o x e pega o y. É como se eu estivesse pegando aqui um retângulo. Né? Então, essas coordenadas aqui, que a gente já conhece, são as cartesianas. E a partir de agora, eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de você localizar o ponto. Para isso, eu não vou usar a projeção x nem a projeção y. De que forma eu vou identificar o ponto, então? A primeira coordenada que eu vou usar é a distância que o ponto está da origem. Tá? Então, a primeira informação que eu vou te dar é a distância da origem para o ponto. Então, o que eu estou te dando é justamente isso aqui. Essa distância daqui até aqui. Essa distância aqui tem um valor.
o ponto está a 1 metro da origem. O ponto está a 10 centímetros da origem. Tem um valor. Eu vou chamar esse valor de R. Então, toda vez que eu falar de R, R é a distância do meu ponto para a origem. Se eu te desse só essa informação, eu te falasse assim, olha, o meu ponto, que eu quero que você ache, está a 1 metro da origem. Seria suficiente para localizar exatamente esse ponto aqui? Não. Por quê? Porque não tem só esse ponto que está a 1 metro da origem, né? Tem infinitos pontos, na verdade, que estão a 1 metro. Então, para isso, não basta uma coordenada. Vou ter que dar uma outra coordenada, uma outra informação. Que informação eu vou te dar? A segunda informação que eu vou te dar é o ângulo que essa minha reta aqui, forma com eixo x positivo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Então, se eu te der essas duas informações agora, eu te dizer assim, olha, o meu ponto ele está a 1 metro da origem e ele forma um ângulo de 30 graus com eixo x positivo. E agora, você ia conseguir localizar exatamente onde o ponto está? Sim ou não? Conseguiria. Então, eu te dei um novo par de informações. Ao invés de eu te dizer x e y, eu te disse r e θ. E com esse novo par de informações, você conseguiu achar o ponto P. Na verdade, qualquer ponto aqui do plano, você conseguiria achar usando esse tipo de informação. Então, isso é uma nova maneira da gente achar pontos, a gente identificar pontos no plano. Então, essa nova maneira é o que nós chamamos de coordenadas polares. Esse eixo aqui, que é onde está saindo o ângulo, é o que a gente vai chamar de eixo polar. Então, vamos lá. Eu estou transformando aqui. Antes eu tinha... Quem era meu par ordenado? A minha dupla era x e y. Quem era x? A projeção no eixo das abscissas. Quem era y? A projeção no eixo das ordenadas. Isso aqui são coordenadas cartesianas. Agora, eu vou te dar um novo par. Eu vou começar dizendo a distância da origem até esse ponto, e depois eu vou te dizer o ângulo que é formado entre esse raio, né, que eu estou formando e o eixo x positivo. Isso aqui são coordenadas polares. Então, estou abreviando aqui os dois. Entenderam, gente? Agora, é importante que a gente saiba mudar de um para outro. Ou seja, qual é a relação que eu tenho entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Já olhando para o nosso desenho aqui, a gente consegue identificar algumas relações que existem entre eles, né? Por exemplo, bem aqui você já percebe que eu consigo formar um triângulo retângulo, né? Se eu pegar aqui essa região. Eu consigo bem aqui, formar um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a minha hipotenusa é justamente o meu raio, é o R. A base aqui, mede x. E a minha altura mede y. E como eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo aplicar todas aquelas leis do triângulo retângulo, da trigonometria, para esse caso. Por exemplo, se eu fizesse cosseno de θ ia ser quem? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Isolando o x, eu teria o seguinte. Eu teria que x é igual a r vezes cosseno θ. Ou seja, eu consigo escrever x como uma função das minhas coordenadas polares, como uma função de r e de θ. Então, x é igual a r vezes cosseno θ. E o y? É só olhar aqui para o seno do ângulo, né? O seno do θ é y sobre r. Isolando o y, vai ficar y é igual a r vezes seno θ. Então, pronto. Isso aqui já são algumas relações que eu tenho. Então, se eu te der o raio e eu te der o ângulo, aí você vai falar assim, olha, o ponto que eu estou querendo encontrar é um ponto cujo raio é 1 metro. E o ângulo dele é π sobre 2. Localiza para mim um ponto aí no plano. Aí qual seria uma forma de você fazer? Você faria, olha, o raio está a 1 metro. O ângulo é π sobre 2. Então, a partir daqui, você faria π sobre 2 radiano. Π sobre 2 é quantos graus? É 90. Então, você viria para cá. Você já está em cima desse eixo vertical. E agora você faz 1 metro de distância. Então, você marcava um ponto aqui com 1 metro de distância.
Mas aí você falaria para mim, não, professor, eu não quero usar coordenadas polares, quero usar as coordenadas cartesianas. Eu posso? Pode. Eu não te dei o raio, não te dei o ângulo. Então, é só transformar aqui, ó. O raio eu disse que é 1. O ângulo eu disse que é π sobre 2. Qual é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, em x seria 0. Aqui, o seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, qual é o ponto em coordenadas cartesianas? É o ponto 0 em x, 1 em y. Estão entendendo? Então, em coordenadas polares, eu disse que era 1, que era o raio, e o ângulo era π sobre 2. Isso aqui, em coordenadas cartesianas, significa que o x é 0 e o y é 1. Então, isso daqui é a mesma localização que essa daqui. Só que qual é a diferença? Que isso aqui está em coordenadas polares e aqui em coordenadas cartesianas. Tá? Então, isso aqui é o raio e o ângulo. Esse aqui é a projeção em x, projeção em y. E os dois estão te dando a mesma localização, só que de ponto de vista diferente. Tá, só que não existem só essas relações aqui, gente. Existem outras também. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo... Opa, já temos uma pergunta do Ian, né, Ian? Bem, estou gravando o nome de vocês. No caso de coordenadas, eu acho que esféricas, como ficaria a relação? Seria raio, ângulo e ângulo de novo? Muito bem, Ian. Excelente pergunta, viu? Então, Ian está perguntando no caso de coordenadas esféricas. Ian, coordenadas esféricas, você já acertou a sua pergunta. Porque, realmente, para eu falar de coordenadas esféricas, eu estou falando que eu estou no espaço. Tá? Então, no espaço, eu tenho, em coordenadas cartesianas, eu teria x, y, z. Então, eu teria 3 informações. Para passar para coordenadas esféricas, eu também vou precisar de 3 informações. Que informações são essas? Eu posso, de novo, pegar o ponto que eu tenho, né, a distância da origem até o ponto, e 2 ângulos. Eu posso pegar um ângulo aqui do plano XY e depois outro ângulo para fazer de subir. Mas isso a gente vai ver ainda, isso é um assunto nosso. A gente vai ver daqui a 2 semanas, quando a gente for estudar integrais triplas, a gente vai estudar elas para coordenadas cartesianas, normais, e depois a gente vai ver coordenadas esféricas. E, aliás, além disso, a gente vai ter coordenadas cilíndricas também. Então, tem muita coisa boa aí pela frente. Tá bom, Ian? Palmas para o Ian, gente, pela pergunta dele. Tudo bem, então o Ian já está se adiantando aí, tá certo, é isso mesmo. Então, coordenadas esféricas a gente vai ver ainda em integrais triplas. Então, por enquanto, gente, a gente está aqui, né? E aí, como eu estava falando, existe uma outra forma da gente relacionar essas coordenadas. Qual é a outra forma? Olha só, se você tem aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, o teorema de Pitágoras ficaria x² mais y² é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o r. Então, ficaria assim, x² mais y² é igual a r ao quadrado. Qual seria uma outra forma de relacionar? Olhando para a tangente. Ó. Se eu pegar a tangente de θ, tangente é y sobre x. Então, aqui eu coloco tangente de θ é igual a y sobre x. Pronto. Então, dependendo da situação, né, a gente pode usar tanto essa informação aqui de cima, quanto essa informação aqui de baixo. Aqui no caso de cima, você está colocando x e y como funções de r e θ. Aqui embaixo já é uma forma de você isolar o r, por exemplo, e colocar ele como uma função de x e y. Ou isolar o θ e colocar ele como uma função de x e y também. Mas todas essas relações são válidas e são úteis para a gente. Estão entendendo, gente, até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá fácil? Tá indo bem, né? Até aqui, beleza. Tá. Mas a pessoa quer ver depois. Não, depois vai continuar fácil também. Você só não pode se perder aqui no meio do caminho. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer aqui alguns exemplos para ver se a gente coloca mesmo na nossa cabeça. Por quê? Passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, assim, de primeira, é uma coisa... É um pouco difícil para a gente. Por quê? Porque a gente está tão acostumado, mas tão acostumado com aquelas cartesianas, que agora nosso cérebro já fica assim mais travado para mudança, né? Para uma coisa nova, assim, mudar as coordenadas. Mas é importante que vocês treinem. Então, ó, vocês vão ver aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos de curvas polares. Curvas polares são gráficos, tá, gente? Só que usando coordenadas polares. Vamos lá.
Vou dar um primeiro exemplo aqui para vocês. Ó. Exemplo 1. Se eu falasse para você, olha, esboce para mim o gráfico dessa curva aqui, ó, R igual a 1. Tá? R igual a 1. Lembrando que R aqui, ó, em coordenadas polares. E como é que você faria aqui numa situação dessa? Aí você pensa, bom, se eu estou em coordenadas polares, o R é o quê? O R é a distância da origem até um ponto. Então, eu estou dizendo ó, que eu quero todos os pontos, já que o meu R é constante, ele só me deu R. Então, a única exigência que ele me dá é que o R seja igual a 1. Ou seja, a distância da origem até o ponto seja 1. Acabou. Eu tenho só um ponto que vai satisfazer isso daqui? Não, né? Eu tenho infinitos pontos. Porque se eu pegar todos os pontos que estão na mesma distância da origem, eu estou formando o quê? Uma circunferência. Então, na verdade, se eu pedir para você, olha, faça para mim esse gráfico, você vai fazer o gráfico de uma circunferência. Agora, uma coisa que eu queria treinar com vocês, ó, vamos fingir que na prova de vocês esqueceram que vocês estavam em coordenadas polares. Esqueceram. E você olha para isso daqui, né, o seu cérebro olha para isso aqui como se ainda fosse as cartesianas lá. Então, como é que o seu cérebro plotaria um gráfico desse se isso aqui fosse coordenadas cartesianas? Como é que seria, gente? Que função é essa aqui? É a função constante, né? Como é que você faz uma função constante? Isso, uma reta horizontal. Então, ó, eu vou colocar aqui dois gráficos. Eu não quero confundir, eu estou tentando ser didático, mas se você dizer, não, professor, está muito confuso, pare, faça só polar. Mas aqui a ideia é justamente a gente comparar as duas coisas. Então, vamos imaginar que eu quisesse plotar esse gráfico aqui em coordenadas cartesianas. O que eu faria? Eu pegaria, ó, o eixo das abscissas seria o eixo θ. O eixo das ordenadas seria o eixo R. Então, se eu estou dizendo que R igual a 1, é como se eu tivesse y igual a 1, que é uma reta constante horizontal. Então, seria esse daqui. Ó. Então, esse seria o nosso gráfico. O valor daqui é 1. Isso aqui em coordenadas cartesianas, tá? Até colocar aqui, ó, cart de cartesianas. Só que eu quero em coordenadas polares. Em coordenadas polares, o meu gráfico seria uma circunferência de raio 1. Isso aqui em coordenadas polares. Pronto. Qual seria uma outra forma de a gente fazer isso daqui, gente? Olhando para as relações aqui, ó, que a gente tem. Eu não disse que o R é igual a 1, né? Constante R igual a 1. Joga o R igual a 1 aqui, ó. Ficaria x² mais y² igual a 1 ao quadrado, que é a circunferência de raio 1. Entenderam a diferença aqui, ó? Esse é o gráfico se fosse no coordenadas cartesianas. Esse é o gráfico em coordenadas polares. Bem diferente um do outro, né? Vamos fazer mais dois exemplos aqui. Aqui eu estou indo lentamente para ver se a gente consegue com calma entendendo aqui o assunto. Mas esse assunto é muito interessante. Vocês têm que combinar comigo aqui. Isso porque ainda não chegamos em integral, né? Exemplo 2. Ó, vamos plotar agora esse gráfico aqui, ó. Θ igual a π sobre 4. Vamos lá. Digamos que nós estamos em coordenadas cartesianas. Então, esse gráfico aqui, em cartesianas, seria assim. Ó. Você faria aqui. O eixo das abscissas é θ, o eixo das ordenadas é R. Se eu tenho θ igual a π sobre 4, que gráfico é isso daqui? Ou melhor, nem gráfico é, né? Como é esse desenho disso daqui? É uma reta, só que agora isso é vertical. Então, seria uma reta vertical aqui, ó, cortando aqui o θ no valor π sobre 4. Esse seria o gráfico em coordenadas cartesianas, né? Tá, e agora, em coordenadas polares, como seria esse gráfico aqui? Eu vou usar agora uma daquelas minhas relações. Né? Já que ele me deu só o θ que é constante, o R é indiferente para a gente, então eu vou usar aquela relação. Qual é a relação? Que a tangente de θ, no caso, tangente de π sobre 4, é igual a y sobre x, né? Que é a relação que a gente tem lá no terceiro quadro. Qual é a tangente de π sobre 4? Qual é esse valor aqui, gente? É 1, né?
Então, ó, isso daqui vai dar 1. Se isso aqui é 1, eu isolo o y e vai ficar y igual a x. Ou seja, o gráfico disso daqui é o gráfico de y igual a x, que é a minha função identidade. Então, em coordenadas, se eu olhar isso aqui como coordenadas polares, eu vou ter essa reta aqui. Então, essa é a reta desta curva aqui, tá? Olhando ela como uma curva polar. Até porque, gente, olha só, já que o θ é π sobre 4 e o r ele não me dá, significa que eu quero todos os pontos que estão na mesma inclinação. Qual é a inclinação? Π sobre 4. Porque isso aqui para a gente é o ângulo formado entre o eixo polar e a sua distância, né? A sua reta. Então, eu tenho esses pontinhos aqui e eu tenho esses daqui, porque o r pode ser negativo. Quando o meu raio é negativo, quer dizer que eu estou aqui refletindo ele para lá, terceiro quadrante. Então, tem todos esses pontos aqui que satisfazem essa minha condição aqui do θ igual a π sobre 4. Vamos fazer um terceiro e último exemplo, né? Um mais interessante do que esse daqui até agora. Vou fazer aqui no quadro do meio. Exemplo 3. R igual a 1 mais seno θ. Vamos lá. Eu vou olhar isso aqui como coordenadas cartesianas, depois como coordenadas polares. Se isso aqui fosse coordenadas cartesianas, eu teria a função senoide, só que deslocada uma unidade verticalmente para cima. É isso que a gente teria. Então, como é que ficaria esse gráfico? Vou colocar aqui. Aqui é π sobre 2. Aqui seria o π. Aqui, 3π sobre 2. Até chegar aqui, 2π. Tá, então, vamos lá. Aqui é θ e aqui é r. Gente, eu não falei, mas o meu θ aqui, ele é maior ou igual que 0 e menor que 2π. Isso daqui é importante para que não haja uma ambiguidade, né? Porque lembra que quando eu quero fazer coordenadas, eu quero que para o mesmo ponto tenha uma única coordenada. Então, para não ter ambiguidade, a gente considera o θ entre 0 e π sobre 2. Mas isso é mais questão técnica mesmo, tá bom? Então, vocês vão ver que quando eu for plotar o gráfico, eu vou plotar o gráfico só para esse domínio aqui, para essa região, de 0 até π sobre 2. Então, vamos lá. Quando o θ é 0, o seno de 0 é 0 e o valor do raio vai ser 1 mais 0, que é 1. Então, eu vou colocar bem aqui este ponto aqui. Pronto. Quando o θ é π sobre 2, o seno é 1. 1 mais 1, 2. Então, o meu ponto vai ser mais ou menos bem aqui. Vamos dizer que o 2 é bem aqui. Então, meu ponto seria mais ou menos esse bem aqui. Quando o θ é π, então o seno de π vai ser 0 de novo. E aí o meu r vai voltar para 1. Então, vou colocar 1 bem aqui. Então, eu vou estar nesse ponto, vou vir para cá, depois vou vir para cá. Aí eu chego no 3π sobre 2. Quando o seno é 3π sobre 2, o seno aqui é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então, r vai zerar. Então, eu tenho esse ponto bem aqui, 0. E, por último, 2π. Seno de 2π é 0, 0 mais 1 é 1. Então, eu vou estar bem aqui. Agora, eu faço a união aqui, né? Faço o gráfico. Pronto. E eu tenho aqui a minha senoide. Senoide deslocada uma unidade para cima. Bom, então isso aqui você conseguiria fazer, se fosse coordenadas cartesianas, né? Você só faria, olhava o θ como se fosse o eixo x, o r como se fosse o eixo y, e você teria essa função. Só que não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer em coordenadas polares, olhando esse θ justamente como sendo o ângulo, olhando o r como sendo a distância da origem para o ponto que a gente está. Então, isso aqui é em coordenadas cartesianas.
Vamos agora para coordenadas polares, analisar essa curva polar. Tá, vamos lá. Para eu analisar isso daqui como uma curva polar, eu vou até usar esse gráfico aqui para me ajudar. Então, olha só. O meu θ, gente, ele vai de 0 até 2π. Lembrando, o que é o θ? O θ é o ângulo formado aqui, ó, entre o eixo x positivo, tá? Então, se eu estou em 0, eu estou bem aqui em cima do eixo x positivo. Se eu estou em π sobre 2, por exemplo, então eu já rotacionei para cá. Se eu estou em π, então já rotacionei para cá. Se eu estou em 3π sobre 2, eu rotacionei para cá. E se eu voltei para 2π, eu voltei para cá. Tá? Então, isso aqui é a minha rotação, aqui do meu ângulo. Então, vamos lá. Quando o meu ângulo é zero, quanto é a distância da origem até o meu ponto? Então, se o meu ângulo é zero, o meu raio é 1. Olha aqui para o meu outro gráfico. Se o meu ângulo é zero, o meu raio vale 1. Isso aqui é 1. Então, o que eu estou dizendo? Que quando a minha inclinação é nula, a distância da origem até o ponto vale 1. Então, bora dizer que aqui é 1. Então, esse ponto aqui faz parte do meu gráfico. Tá? Aí eu vou continuar caminhando. Ó. Olha aqui para esse outro gráfico. Se o meu ângulo ele caminha de 0 até π sobre 2, ou seja, se eu estou aqui rotacionando no primeiro quadrante, o que acontece com o meu raio? O meu raio vai aumentando ou ele vai diminuindo no primeiro quadrante? Olha para cá. O meu raio no primeiro quadrante, conforme eu vou caminhando aqui, eu vou rotacionando, o meu raio vai aumentando ou diminuindo? Aumentando. Até chegar, quando eu estiver em π sobre 2, que é 90 graus, quanto vai valer o meu raio, o valor máximo dele? 2. Então, ó, eu vou rotacionando aqui com o meu ângulo, o meu raio vai aumentando conforme eu vou rotacionando, até chegar no máximo dele, que é 2, quando eu tiver um ângulo de π sobre 2. Então, vamos dizer que o 2 está bem aqui, ó. Aqui tá. Ou seja, conforme eu vou rotacionando, a distância desse ponto para a origem vai aumentando, até chegar no máximo aqui, que é 2. Então, eu vou tendo uma curva mais ou menos assim, ó. Assim. Nesse primeiro quadrante. Aí eu estou aqui, ó. Estou em π sobre 2. Agora eu vou continuar rotacionando. Vou rotacionar daqui até chegar no ângulo π. Só que nesse momento, ó, conforme eu vou rotacionando de π sobre 2 até π, o meu raio vai aumentando ou diminuindo agora? Olhando para cá. Se eu estou aqui ó, no segundo quadrante, de π sobre 2 até π, o meu raio está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. Então, meu raio está diminuindo de tamanho, até quando eu chego em π, ele volta para qual valor? Para o valor 1. Então, se eu continuar aqui, ó, rotacionando, essa minha distância vai diminuindo até chegar na distância 1, de novo. No caso, menos 1, né? Então, vou colocar aqui, vou marcar o ponto, mais ou menos aqui. Esse daqui é menos 1. E, ó, conforme eu vou caminhando, a minha distância vai diminuindo e a minha curva vai fazendo isso aqui, ó. Mais ou menos isso daí. Então, ó, estava em 0, fui para π sobre 2 no ângulo, o meu raio foi aumentando até chegar em 2. No segundo quadrante, conforme eu fui caminhando aqui no ângulo, o meu raio foi diminuindo, até voltar para o raio 1. E agora? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu estou em π e vou para 3π sobre 2. Então, eu estou nessa angulação aqui e vou caminhando para cá. Só que conforme eu vou fazendo essa caminhada daqui para cá no ângulo, o que vai acontecendo com o meu raio, que é a minha distância? Ela vai aumentando ou diminuindo aqui, gente? Diminuindo. Aqui, ó, daqui para cá. Daqui para cá, o raio está diminuindo. Até que quando chega em 3π sobre 2, quanto vai ser o meu raio? Vai ser 0. Então, ó, eu vou rotacionar daqui, me pintei todinho agora. Vou rotacionar daqui para cá, só que quando eu estou fazendo essa rotação, o meu raio está diminuindo até chegar em 0. Então, meu desenho vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Até chegar em 0 bem aqui. E no último quadrante?
No último quadrante, ó, de 3π sobre 2 até 2, o meu raio volta a aumentar, até chegar no valor dele de 1. Então, ele estava em 0, até ele voltar para cá, ele volta a aumentar para 1. Então, eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Esse é o meu desenho da minha curva polar. Isso tem um nome específico, tá? O nome disso daqui é cardioide. Isso aqui eu estou em coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, o nome aqui dessa curva é a curva do cardioide. Cardioide porque lembra um coração, né? Tem que estar de cabeça para baixo, mas é um coração. Então, você pode, bem assim, bem no nosso contexto de hoje, né? Dia 12 e tal. Aí o que você pode fazer? Hoje ainda, né? Você sai da aula de cálculo 2, aí você manda lá para o seu namorado, manda essa fórmula aqui, ó. Não diz nada, só fala assim, R igual a 1 mais seno θ. Aí não vão entender nada. Aí depois você plota o gráfico, mostra o cardioide e pronto, aí se declara, entendeu? Então aproveita e aí, ó, coordenadas polares também tem coisas românticas aqui pra gente, né? Então pronto, com esse exemplo eu te encerro essa parte aí, para você ver se você entendeu o que são coordenadas polares. E agora, qual é o nosso próximo passo? Isso daqui eu só expliquei o que são as coordenadas polares, né? Agora a gente vai aplicar isso em integrais. Então vamos ao nosso slide agora. Nós estamos na aula de conteúdo 23, que é integrais duplas em coordenadas polares. E, gente, a primeira coisa que eu vou definir aqui com vocês, para a gente falar de integrais agora, né, é dizer o que é um retângulo polar. Tá? Então, retângulo polar vai ter essa definição aí. Então, vamos analisar isso aqui. Digamos que você tem aqui 4 números, né, onde o A e o B são maiores que 0, só que o B é maior que o A. O beta é maior que o alfa, os dois estão entre 0 e 2π. Então, essa região aqui, ó, ou seja, qual é a região? A região dos pares R e θ, tal que o R está entre A e B e o θ está entre alfa e beta, é o que nós chamamos de retângulo polar. Porque lembrando, gente, que R e θ não é mais x e y, tá? O R é o raio e o θ é o ângulo. Então, por exemplo, esse conjunto aqui me diz que o raio está entre A e B, ou seja, A é o menor raio, B é o maior raio. E o meu ângulo está entre alfa e beta. Então, como é que ficaria um retângulo polar, assim, visivelmente falando? Seria algo mais ou menos que isso aqui, ó. Então, por exemplo, isso daqui seria um retângulo polar. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai pegar um retângulo polar e vai fazer uma partição. Lembra da partição? Partição não mais em x e y. A gente vai particionar em quê? A gente vai particionar no ângulo θ e no raio. Então, se eu fizer uma partição desse meu retângulo aqui, desse retângulo polar, como é que ele vai ficar? Qual é a aparência dele? Então, a partir de agora, o meu objetivo vai ser esse. Digamos que eu quero integrar uma função, só que a região dela de integração é um retângulo polar. E eu quero achar o volume do sólido, enfim, eu quero integrar aquela função. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo raciocínio de integrais duplas, como a gente está acostumado. Eu vou dividir isso aqui em subretângulos polares e depois calcular a área de só um subretângulo. E aí vocês vão entender aqui. Só vamos aqui para o quadro agora. Então, vamos dizer que a gente tem aqui uma região desse tipo aqui. Vou tentar fazer aqui o maior possível.
Pronto, ó, vamos dizer que a gente está com essa região aqui. Isso daqui, gente, é o que a gente acabou de definir como um retângulo polar, né? Por que o retângulo polar? Porque você percebe, ó, que o raio dele, o mínimo que o raio dele atinge é essa distância aqui, daqui para cá, e o máximo essa distância daqui para cá. E o ângulo dele? O menor ângulo dele é o que faz daqui para cá, é esse ângulo aqui, e o maior é daqui até aqui. Então, ou seja, tanto o meu raio quanto o meu θ, que é o meu ângulo, estão limitados aí entre dois números. E aí eu obtenho dessa forma um retângulo polar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse retângulo polar em subretângulos. Eu venho fazer acho que da forma mais básica possível. Pronto, dividi só em 4 subretângulos polares. Aí, claro que na minha divisão aqui, pelo menos eu tentei, né? Claro que não saiu rigoroso, mas eu tentei dividir de forma que eu estou dividindo em ângulos iguais aqui, tá? E em raios iguais aqui também. Ou seja, o meu Δθ e o meu ΔR, eu gostaria que eles tivessem sempre o mesmo tamanho, ou seja, eu dividisse de forma igual, que nem a gente fazia lá no retângulo. Eu dividia em x e em y, de forma que ΔX e ΔY sempre tivessem o mesmo valor. É uma estratégia para facilitar nosso cálculo. Então, ó, por exemplo, daqui para cá, eu vou chamar de Δθ. E aqui, por exemplo, eu tenho ΔR. Digamos que eu quero calcular essa região aqui, ó, essa área aqui. Digamos que eu quero calcular a área desse subretângulo polar. Se nós tivéssemos um retângulo normal, né, como a gente estava acostumado antes, porque, por exemplo, antes nós tínhamos uma região assim. Aí eu dividia ela em 4 subretângulos, né? Então ficaria uma coisa assim. Aí aqui, por exemplo, era ΔX e aqui era ΔY. Aí lembrem qual foi a nossa estratégia aqui para a gente calcular a integral. Porque o que era a integral na motivação? Não era o volume que está abaixo da superfície e acima da minha região retangular? Então, o que a gente fazia? A gente calculava ΔX vezes ΔY. Por que ΔX vezes ΔY? Porque ΔX vezes ΔY é a área do meu retângulo. Então, você fazia a área do seu retângulo, ΔX ΔY, vezes a sua função, a imagem da função em um ponto, que a gente chamava de x e j, y e j, estrela. E isso daqui te dava um volume de um prismazinho. Aí, no final, a gente fazia o somatório. A gente fazia o somatório e depois fazia o limite para nm tendendo a infinito. Isso foi o que nós já fizemos, tá? Para essa região aqui. Agora, gente, a gente vai ter uma dificuldadezinha a mais. Qual é a dificuldade? Porque antes eu tinha um prisma. Se eu quisesse calcular o volume dele, eu calculava a área da base vezes a altura. A minha base aqui do prisma era um retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? ΔX vezes ΔY. Está aqui, isso aqui era a nossa área. Agora, o nosso subretângulo já não é mais assim, é assim. Eu te pergunto, será que eu consigo calcular essa área só multiplicando Δθ por ΔR? O que vocês acham? Não, não é mais assim. E agora? Como é que eu vou fazer para calcular essa área aqui, se eu não posso mais simplesmente multiplicar ΔR vezes Δθ? O que a gente vai fazer? Aí eu vou ter que usar uma outra estratégia. Eu vou utilizar a fórmula do setor circular. Vocês lembram? Área de setor circular. Então, vamos lá. Vamos voltar mais um pouquinho agora, né? Vamos lá, área de setor circular. Digamos que você tem aqui, ó, um ângulo θ. Você tem aqui um arco e você quer calcular a área desse setor circular aqui. Como é que você fazia lá no seu ensino fundamental, ensino médio? Você poderia fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, se esse θ aqui fosse o ângulo de 2π radiano, quer dizer que você ia ter um círculo completo, né? E aí, qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, se o seu θ fosse 2π,
a sua área seria πr ao quadrado. Tá, mas o θ não é 2π, o θ é θ. Então, coloca θ aqui. Quanto vai ser a nova área? Vai ser x. Aplica a regra de 3, simplifica o π com esse outro π, e no final você vai obter que x é igual a r ao quadrado sobre 2. Então, qual é a área de um setor circular? R ao quadrado sobre 2. Essa é a fórmula que nós vamos usar aqui. Aí você vai dizer, professor, mas eu não tenho um setor circular, eu tenho só esse pedaço aqui. Não, tudo bem, mas olha o que a gente vai fazer. Digamos que eu quero calcular só desse pedaço aqui. Esses dois aqui, olha para esse setor circular menor e esse setor circular maior. Eles não têm o mesmo ângulo? Tem, né? A única diferença é no raio. O raio desse daqui é maior, o raio desse daqui é menor. Mas se eu quiser a área dessa parte, basta eu fazer a área desse setor circular maior menos a área desse setor circular menor. E o que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui. Então, é esse raciocínio que eu vou usar aqui. Então, vamos lá. Isso tudo, gente, é só para descobrir a área do subretângulo polar. Só isso, só para isso. Então, vamos lá. Eu vou dizer, ó, já que eu separei aqui em raios, né? Então, vamos dizer que aqui é o R0, aqui é o R1 e aqui é o R2. E eu quero calcular a área do meu subretângulo. A área. Como é que eu vou calcular essa área? Bom, eu vou calcular a área do setor circular maior. Quem é o raio? R2. Então, vai ficar... Quem é o ângulo? Delta θ. Então, vai ficar delta θ sobre 2 vezes R2 ao quadrado. Isso é a área desse setor circular maior. Menos a área do meu setor circular menor agora, que vai ser delta θ sobre 2, só que agora o meu raio é menor, o raio é R1. Então, vou escrever R1 ao quadrado. Então, a área do meu subretângulo, vou até colocar aqui a área do subretângulo, é isso daqui. Mas posso ajeitar. Vou colocar o delta θ sobre 2 em evidência, vai ficar R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Então, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Vou aplicar a fatoração. Vai ficar a soma vezes a diferença. Então, vai ficar assim. Delta θ sobre 2 vezes R2 menos R1 vezes R2 mais R1. R2 menos R1 é a mesma coisa que ΔR. Então, isso daqui vai ficar igual. Vai ficar R1 mais R2 dividido por 2 ΔR delta θ. Tá? Eu só arrumei isso daqui. Chamei isso aqui de ΔR, está aqui ΔR. Delta θ está aqui delta θ. Sobrou R1 mais R2 dividido para 2. Agora, vocês concordam comigo o seguinte. Se eu pego o raio menor, faço a soma com o raio maior e divido por 2, eu não estou tirando uma média dos raios? Estou, né? Eu ainda estou com o raio, só que na média. Estou entre o R1 e o R2. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de R estrela. E aí, a área do meu subretângulo vai ser igual a um R estrela, vou colocar aqui embaixo, vou colocar o índice aqui embaixo, delta R vezes delta θ. Gente, isso aqui tudo só foi para eu achar a fórmula para a área do meu subretângulo. Mas por que eu fiz tanta questão de mostrar isso daqui? E eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque o resto é quase que similar com o que nós já fizemos. Isso aqui é da área da base. Se eu quisesse volume, eu multiplicava pela altura. Quem vai ser a altura? Vai ser o valor da imagem de algum ponto que está ali no meu subretângulo polar. E aí depois eu faço somatório, depois eu faço limite tendendo para infinito, e aí eu vou ter de novo aquela minha integral dupla. Só que, por que eu fiz tudo isso daqui? Professor, você não poderia logo dizer, então, o resultado final? Porque eu fiz questão de mostrar. Porque eu queria que vocês percebessem
que quando eu fui calcular a área de um subretângulo polar, não apareceu somente ΔR e Δθ, que é o que a gente imaginava que iria aparecer. A gente pensou que ia aparecer isso daqui, porque da última vez apareceu ΔX e ΔY. Só que além disso daqui, nós ganhamos um bônus, um brinde. Então presta atenção. Nós obtemos aqui um brinde, um bônus. Quem foi esse bônus? O R. Ou seja, toda vez que você for integrar em coordenadas polares, você vai ver que não só vai aparecer dr e dθ, mas sempre vai aparecer um rzinho a mais. De onde ele vem? Justamente dessa pequena demonstração, né? Acho que isso aqui nem é da demonstração, isso é mais informal mesmo, é do que a gente fez aqui para a área do meu subretângulo. Isso aqui, gente, é só um caminho da gente explicar esse assunto. Mas tem outro caminho, que eu até considero mais elegante matematicamente falando, que é mostrando um teorema para vocês. Existe um teorema que é o teorema de mudança de variáveis. Então, para esse teorema, coordenadas polares é só um caso particular dele, tá? Onde você sempre consegue mudar, faz a mudança de variáveis de uma função f de xy para uma função f de uv, mas sempre vai aparecer um fatorzinho de correção lá, que nesse caso aqui é o r. Aí eu tinha que definir para vocês o que era uma matriz jacobiana, calcular determinantes da matriz jacobiana e outras coisas aí. Enfim, isso não vai ficar para hoje. Talvez, quem sabe, quando a gente for falar de coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Então, por enquanto, eu só quero que você entenda que em coordenadas polares, quando você for integrar, vai aparecer esse Rzinho aqui. Então, pronto. Sem mais delongas, né? Vou dizer aqui para vocês na prática como é que você vai calcular em coordenadas polares. Então, olha só, digamos que você quer calcular uma integral dupla numa região R de uma função aqui. Eu tenho que te dizer quem é a minha região R. Digamos que a minha região R é um retângulo polar, ou seja, é uma região circular, como era ainda agora. Então, um retângulo polar seria um retângulo desse tipo aqui. Rθ está o quê? O seu R está entre A e B, e o seu θ está entre alfa e beta. Tá? Então, como é que você calcula essa integral em coordenadas polares? Se eu estou te falando que a região é um retângulo polar. Isso aqui vai ser igual. Integral, integral. O nosso raio está de A até B. Então, vou colocar aqui, ó, de A até B. O θ está de alfa até beta. Então, aqui eu coloco alfa e aqui eu coloco beta. A minha função era a função f de xy, só que eu vou mudar as variáveis. X não vai mais ser x, e nem y vai ser y mais, porque eu quero mudar de xy para r e θ. Mas eu já sei qual é a relação que eu tenho de x com essas duas variáveis aqui. Qual é a relação? O x, na verdade, é r cosseno θ. Então, isso vai aparecer na função aqui. No lugar do x, você vai colocar r cosseno θ. E no lugar do y, você vai colocar r seno θ, já que o y se escreve assim em coordenadas polares. No final, aqui vai ficar dθ dr, mas vai aparecer um bônus aqui, né? Um brinde. Quem é o bônus? O r. Então, o r sempre vai aparecer aqui na fórmula. Então, ó, na prática, gente, na aula de hoje, né, na prática, o que nós vamos usar é justamente essa fórmula aqui, essa equação. Então, você tem uma função, você vai olhar para a região de integração, aí você observa, nossa, a região é um círculo, é um disco, é algo circular. Então, esquece coordenadas cartesianas e parte para polares, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil do que dar aquele trabalhão lá que ia dar ainda agora. Tá? Aí a gente vai obter aqui, a gente usa essa fórmula e consegue calcular. Entenderam? Muito bem, então com isso a gente terminou aqui o conteúdo, né? E agora nós vamos aplicar o conteúdo. Bom, gente, até assim, eu sei que exige muito da paciência de vocês, não é um assunto trivial, como eu falei, mas pelo menos se você entender pelo menos um pouco da teoria e principalmente entender como é que aplica, né, você consegue tranquilamente, né, resolver as questões. Então,
Então, vamos lá, fazendo um resumo primeiro do que a gente acabou de ver. Trouxe aqui para o slide, ó. Se f é uma função contínua no retângulo polar, então essa integral vai virar essa integral aqui, que foi a integral aí que eu já coloquei no quadro para vocês. Pode acontecer de você não ter um retângulo polar, mas você ter uma região polar, uma região do tipo 1 polar. Como assim? De você ter algo assim, ó. A região é essa daqui, rθ, só que o r está entre duas funções, duas curvas polares, e o θ está entre alfa e beta. Então, nesse caso, você obrigatoriamente vai ter que integrar primeiro em r, já que o r está entre duas funções que dependem de θ, e depois você integra em relação a θ. Agora, se você estiver num retângulo não, você pode trocar aqui a ordem do jeito que você quiser. Ah, eu quero integrar primeiro em θ. Ah, não, quero integrar primeiro em r. Pode? Pode, não tem problema. Só não esquece de mudar os intervalos de integração. Agora, para uma coisa desse tipo aqui, você vai ter que integrar primeiro em r, depois em θ. Então, pronto, vamos calcular finalmente aqui. Então, tá, pessoal, já entendi quase tudo. Agora, vamos calcular. Como é que eu calculo? Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo ó, do início da aula, que foi esse exemplo aí. Eu não vou chamar de R, eu vou chamar de A, tá bom? Porque a gente já está usando o R aqui para coordenadas polares. Exercício 1. Essa integral, onde essa região D é esse conjunto aqui, ó, xy pertencendo ao R2, tal que x² mais y² é menor ou igual, vou chamar de A, ao invés de R. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, uma dica. Você está com uma questão de integral dupla. Assim, sem falar ainda coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, cartesianas, não interessa. A primeira coisa que você vai fazer é verificar qual é a sua região de integração. Esse é o primeiro passo. Antes de você pensar em fazer alguma coisa, verifique como é a sua região de integração. Então, nesse caso aqui, a gente já fez no início da aula essa região. Isso aqui é o disco de centro na origem e raio A. Então, ó, a minha região de integração é uma região desse tipo aqui. Onde aqui o raio é A e a minha região é essa daqui. Tá, então, primeiro passo, você analisa quem é a sua região de integração. Analisou? Analisou. Então, o que você vai verificar? Você vai perceber se a sua região de integração, será que ela é algo poligonal? Ou será que ela é algo assim arredondada, algo circular? Nesse caso, obviamente, isso aqui é um círculo já, é um disco aqui para a gente. Então, se a sua região for algo circular, a gente nem pensa duas vezes, vai logo para coordenadas polares. Nem pensa, ah, não, mas eu queria fazer cartesianas. Não, não, vai para coordenadas polares. Tá? Então, se você vê uma situação dessa, vai para coordenadas polares. Por quê? Porque olha só como vai ser muito mais fácil. Vamos olhar isso aqui em coordenadas polares. Então, eu tenho o raio e eu tenho o ângulo que é θ. Então, para o raio, nesse caso aqui, lembrando, o que é o raio? É a distância da origem para o ponto. Então, nessa minha região aqui, gente, o meu raio está variando de quanto até quanto? Quanto é que vocês acham? De 0 a A. Tá? Então, o meu raio para essa região aqui, ó, ele está variando de 0 a A. Por quê, gente? Porque ó, nessa região aqui, o menor valor que o raio pode atingir e que realmente atinge é 0. Em qual ponto? Aqui no centro. E qual é o maior valor que o raio pode atingir? Aqui na beirada, né? Aqui na fronteira, que é o valor A. Qualquer outro valor vai ser um valor entre 0 e A, quando a gente pegar qualquer outro ponto aqui. Então, o raio está entre 0 e A. Entenderam essa parte? Tá, e o ângulo agora? E o ângulo de rotação? Então, ó, olhando para essa minha figura aqui, você observa que o ângulo de rotação, ou seja, pega o ângulo bem aqui, ó, começando em 0.
você fazendo um giro, ó, começando em zero, você tem que ver até onde esse ângulo consegue obter uma figura. Então, por exemplo, digamos que a sua figura fosse isso daqui, ó. Então, o seu ângulo θ, ele começa em zero e ele só vai até π. Por quê? Porque depois de π, tem alguma figura aqui embaixo? Não. Então, o ângulo seria de 0 a π. Se fosse uma figura assim, ó, gente. Se a sua figura fosse assim, só no primeiro quadrante. Então, o θ está entre 0 e π sobre 2. Porque depois de π sobre 2 não tem mais figura. Então, ó, nesse caso aqui, o nosso θ, ele vai de 0 até quanto aqui? Até 2π. Você chega a dar uma volta completa. Pronto. Então, primeiro passo, olhei a minha figura. Observei que é uma figura circular. Então, eu escolhi fazer por coordenadas polares. Já que eu escolhi fazer por coordenadas polares, então eu tenho que dizer quais são os limites para o raio e para o ângulo. Aqui já achei. Para o raio é de 0 a A, para o ângulo é de 0 a 2π. Terceiro passo agora, calculo a minha integral. Lembrando, ó, que a minha função f de x, y é igual a 1. Tá? A minha função é igual a 1, porque não aparece nada aqui, então é 1. Tá, então como é que vai ficar aqui essa minha integral? Vamos calcular agora. Vai ficar integral, o raio vai de 0 até A, e o θ vai de 0 até 2π. Então, eu coloco 0 até 2π. A minha função, já que eu mudei para coordenadas polares, então vai ficar a função f de x cosseno, y seno. Aí aqui eu vou ter dθ, dr. Tá faltando alguma coisa aqui? O r, né? Então, eu coloco o r aqui. Tá, gente? Pessoal, mas a minha função é a função constante igual a 1. Então, se f de x, y é igual a 1, quanto vai ser f de x cosseno... Opa, x não, né, gente? O raio. Raio. Pronto. Se o f de x, y é igual a 1, quanto vai ser o f de r cosseno e r seno? Que valor vai ser? 1 também. Então, a minha função é a função 1. Então, no final, eu vou ficar com essa integral aqui, ó. Integral de 0 a A, integral de 0 a 2π, r dθ, dr. Pronto. Agora, eu vou integrar r em relação a θ. Então, r para mim vai ser constante. Então, a integral disso daqui vai ser quanto? rθ. Então, vou ter igual a integral de 0 a A, rθ, o θ indo de 0 a 2π. Depois eu vou integrar em r. Olha, θ igual a 2π vai ficar 2π. Menos 0 vai ficar 0. Então, 2π é constante, sai. Então, vai ficar 2π integral de 0 até A, r dr. Qual é essa integral aqui? Quanto vale ela? R quadrado sobre 2. Sobre 2 vai cortar com esse 2 daqui. Então, vai ficar π r ao quadrado. Isso de 0 até A. Coloca no lugar do r o A, depois coloca o 0, vai dar 0. Então, vai ficar π A ao quadrado. Acabou. Ou seja, foi muito mais tranquilo do que daquele outro jeito lá que a gente está acostumado, né? Mas por que foi tranquilo, gente? Porque essa região aqui, vocês observaram, isso aqui é o quê? É um retângulo polar. Então, se eu fosse olhar isso aqui, por exemplo, em coordenadas cartesianas, se eu pegasse aqui, por exemplo, o eixo, se eu colocasse aqui como eixo θ e aqui o eixo r, essas condições aqui iam me dar um retângulo. Vou dar uma coisa assim, ó. Onde aqui é 2π, aqui é 2π e aqui é A. Então, é como se eu estivesse trocando uma região dessa para uma região dessa, uma região retangular.
Só que, claro, que não é assim de graça, né? Você não simplesmente troca uma região aqui por essa região. Então, na verdade, daqui para cá, para que eu ainda consiga trabalhar da mesma forma, para que eu garanta que o volume seja o mesmo, eu preciso de um fator de correção. Nesse caso aqui, quem trabalha como fator de correção é justamente aquele meu raio, que sempre aparece. Que, na verdade, isso aqui é o determinante do meu jacobiano. É isso que vai ser sempre meu fator de correção. Então, dependendo da mudança de variável que a gente está, sempre vai aparecer um fator de correção lá. Tá? Que, nesse caso é R, mas poderia ser outra coisa. Né? Em coordenadas esféricas vai ser uma outra coisa. Entenderam? E por que facilitou um pouquinho aqui? Então é isso. Vamos para o próximo exercício. Eu acho que eu vou pular o 2. Acho que eu vou pular o 2. Mas na manhã eu fiz o 2, tá? E eu vou pular para o 3, que o 3 eu não consegui terminar lá. Então a gente vai fazer o 3, mas eu queria principalmente fazer o 4 com vocês hoje. Mas tá, bora fazer primeiro o 3. Exercício 3, integral 3x mais 4y ao quadrado tá, região delimitada tá, vamos lá, gente, vamos resolver isso daqui, ó. Então, mais uma vez, primeira coisa, o que eu vou fazer aqui é olhar para a minha região de integração. É o primeiro passo. Então, o que ele me diz? Que a minha região de integração é a região limitada por essas duas circunferências. Essa daqui e essa daqui. Então, eu venho aqui, coloco aqui meu plano cartesiano e vou fazer duas circunferências. Uma de raio 1 e a outra de raio quanto? Raio 2, né? Porque aqui é 2 ao quadrado. Então, venho aqui e faço uma de raio 1 e a outra de raio 2. Né? Vamos dizer que aqui é 1, vamos dizer que aqui é 1, vamos dizer que aqui é 2. Então, ó, a minha região de integração é a região entre essas duas circunferências. Então, seria isso daqui. Ou seja, seria essa região aqui que eu quero. Gente, aí você olha para essa região. Você olha para essa região aí. Aí você fala, bom, retangular que ela não é. Né? Não é uma região circular. Então, você não pensa duas vezes. Você vai fazer o que aqui? Coordenadas polares. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos transformar isso daqui para coordenadas polares. Só que antes, tem que verificar aqui, né, como é as minhas limitações. Então, por exemplo, o meu raio. Nesse caso aqui, gente, qual é o menor valor que o raio pode atingir? 1. E o maior valor? 2. Então, o meu raio está entre 1. O meu raio está entre 1 e 2. Tá, e o meu θ? Está entre o que e o que? Meu θ? 0 e 2π. Enquanto tiver figura fazendo toda a rotação, ele vai ser entre 0 e 2π. Então, entre 0... No exercício 2, que eu pulei agora, ele diz que a região é só da metade para cima. Então, no caso do exercício 2, o θ estaria entre 0 e π, né? Porque não tem figura mais embaixo. Mas aqui não, aqui você tem figura. Enquanto você está rotacionando, não tem figura. Então, o θ está entre 0 e 2π. Pronto, eu achei, é um retângulo polar. Vou transformar isso aqui para coordenadas polares. Então, vai ficar integral. Aí eu escolho qual eu quero calcular primeiro. Digamos que é colocar o θ por último. Então, 0 a 2π. O meu raio está entre 1 e 2. Quem é a minha função? A minha função é 3x mais 4y². Mas eu não vou colocar x e y. O x é quem? É r cosseno. Então, vai ficar 3 vezes r cosseno mais 4 vezes, só que não é mais y. O y é r seno. Então, vai ficar
r ao quadrado, seno ao quadrado. Fechou o parêntese, né? Minha função termina aqui. Estou começando integrando em r, depois em θ. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando alguma coisa? Tá, né? O r. Tem que ter um r bem aqui, que vai multiplicar isso daqui. Ó, esse r aqui vai multiplicar essa galera aqui de dentro. Então, isso aqui vai ficar igual integral de 0 a 2π, integral de 1 até 2. O r vai multiplicar isso daqui, vai ficar 3r ao quadrado cosseno, mais o r vai multiplicar com isso daqui, 4r ao cubo seno ao quadrado. dr dθ. Já não vou continuar aqui, vou continuar aí no primeiro quadro. Lembrando, gente, ó, que eu vou integrar primeiro em relação a r, tá? Então, se eu vou integrar primeiro em relação a r, o resto para mim é constante. Então, aqui, ó, integral de r ao quadrado, r ao cubo sobre 3. Aí o 3 vai cancelar com esse. Aqui, integral de r ao cubo, r à quarta sobre 4. Aí o 4 vai cancelar com esse. Depois eu aplico no meu domínio ali, meu limite de integração. Vou chamar isso aqui de asterisco, que eu vou começar... Vou vir para cá. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π. Aí, o primeiro vai ficar r ao cubo cosseno θ mais r à quarta seno ao quadrado. Aqui, porque ficou r ao cubo sobre 3, né, cortou. E aqui sobre 4 cortou também. Né? Se eu não... Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Só que e aqui eu já integrei em relação a r. Falta aplicar, ó, de 1 a 2. E depois eu vou integrar em relação a θ. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui o r igual a 2 nos dois. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π. Se eu jogo para r igual a 2, aqui fica 8 cosseno mais 16 seno ao quadrado, menos, agora eu vou colocar no lugar do r, 1. Vai ficar menos cosseno menos seno ao quadrado. Tá, aqui eu posso subtrair, né? 8 menos 1 é 7, 16 menos 1 é 15. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a 2π, 7 cosseno, mais 15 seno ao quadrado. Aí eu vou calcular isso aqui individualmente, né? Por exemplo, eu vou calcular aqui a integral do cosseno. É seno. Então, isso aqui vai ficar igual a 7. Integral do cosseno é seno. A partir daqui é cálculo 1, tá, gente? Por isso que eu vou tentar fazer assim um pouco mais acelerado. Então, a integral do cosseno é seno. Só que falta eu aplicar aqui de 0 a 2π. Só que aqui, ó, quando eu fizer seno de 2π, vai dar quanto? Seno de 2π é 0. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui vai zerar. Só que ainda tem esse outro aqui. Mais 15 vezes integral de 0 a 2π. Para eu calcular a integral de seno ao quadrado, eu vou ter que usar aquela identidade. Qual a identidade? Seno ao quadrado é a mesma coisa que meio menos meio de novo. E aqui, seno de... cosseno de 2π. 2θ, no caso. Pronto. E agora eu vou integrar isso daqui. Vou passar para o próximo quadro. Está dando trabalho, mas é mais de cálculo 1, tá? Então, ó, voltando para cá, gente. Aqui vai ficar meio menos meio disso daqui. Vou fazer essa integral. Vai ficar
igual a 15. Integral de meio vai ficar θ sobre 2. Aí, menos a integral do cosseno de 2θ vai ficar seno de 2θ sobre 2. Olha só, porque se você derivar seno de 2θ sobre 2, aí vai ficar cosseno de 2θ vezes 2, que corta. Tá? Então, vai ficar... Então, aqui vai ficar seno de 2θ sobre 2, mas já tinham 2 ali embaixo, né? Então, é sobre 4. E eu vou aplicar aqui de 0 a 2π. Quando eu colocar no lugar do θ 2π, aqui vai ficar 2π sobre 2, que é π. Aqui, ó, se eu colocar 2π, vai ficar 2 vezes, vai ficar 4π. Quanto é o seno de 4π? 0. Depois eu vou colocar 0. Aqui vai zerar, seno de 0 é 0. Então, aqui, essa parte aqui sempre vai dar 0. E eu só tenho essa daqui. Quando o θ é 2π, vai ficar π. Quando o θ é 0, é 0. Então, no final, isso aqui vai ficar 15 vezes π. E agora acabou. Pronto. Deu um pouco de trabalho, mas pelo menos a gente conseguiu, né? Claro que no meio do caminho a gente usou uma identidade trigonométrica, mas se você tiver bem na cabeça essa parte de cálculo 1, né? Essa questão de identidade trigonométrica, substituição, aí você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Então, vamos lá, temos só 12 minutos, vamos resolver aqui a nossa última questão. Vamos lá, o Marco tem uma pergunta. Diga lá, Marco, sua pergunta. Professor, boa tarde. Boa tarde. Se eu quiser... Ai, meu Deus. Caso eu queira, por exemplo, eu faça a primeira coordenada como x² mais y² igual a 1, e a segundo ponto não ser uma circunferência, e ser um retângulo. Como é que eu faria isso? Tipo, usaria coordenadas polares, coordenadas nos dois pontos? Peraí, não entendi, Marco, desculpa. Então, tipo, seria como se fosse um quadrado com um buraco no meio. Aí, como é que calcularia a área desse quadrado com buraco? Se você tivesse uma figura... Uma figura assim, mais ou menos. Isso. Né? Só que você quer dessa região aqui, não é isso? Isso mesmo. Tá? Olha, o que você poderia fazer? Você calcularia, por exemplo, a integral para o quadrado. Né? Quando você faz isso, você está obtendo o volume do quê? Imaginando que a função é não negativa. Né? Sim. Você está obtendo esse volume aqui todinho, do objeto todo. Aí você vai dizer, não, mas o objeto é oco, né? Tem um buraco aqui no meio. Aí você calcula depois a integral desse buraco aqui, a integral da função desse buraco. Aí aqui você usa cartesianas, mas aqui você usa polares. Entendi. E não tem problema, porque no final vai dar um número, né? Vai dar um volume, vai dar um valor. Então não interessa o modo que você escolhe, você vai obter um valor fixo lá, uma constante. Então se você faz primeiro para cá, aí você vai obter o sólido todo, né? De toda essa região. Depois faz daqui os coordenadas polares, depois só subtrai os dois volumes. Aí seria uma tática aí possível. Ok, então tá. Obrigado, professor. Valeu, Marco. Excelente pergunta. Meu palmas para o Marco Antônio. Muito bom, muito bom. Então é isso. Vamos agora para a nossa última, e aí a gente está liberado para hoje, né? Exercício número 4. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide, esse daí. Vamos fazer para cá. Vamos lá. Exemplo 4. Só diz que a minha região é limitada entre z igual a 0 e z igual a 1 menos x² menos y². Então, vamos lá, gente. Vamos fazer isso daqui. Ele só me diz que é um sólido que está limitado por essas duas regiões aqui. Então, ó, vamos analisar que regiões são essas. A primeira é z igual a 0. Z igual a 0 é o quê? O
plano, né? Só que é o plano XY, que é quando z é zero, você tem o chão lá. Tá, agora vamos interpretar quem é essa função aqui. Ele já nos diz que é um paraboloide. Tá? Então, isso já me dá uma dica muito boa de como é o gráfico dessa função. Então, você percebe desta forma aqui que o z é uma função que depende de x e y. Então, eu vou escrever z de uma outra forma aqui. Ó. Eu vou escrever z como sendo f de x, y. Vou tirar aqui o parênteses. Isso daqui, ó, vou escrever assim. Como se fosse f de x, y igual a 1 menos... Aí eu vou colocar o menos 1 em evidência aqui, ó. Vai ficar x² mais y². Por que eu fiz questão de escrever z dessa forma? Porque eu quero olhar o gráfico de z. É claro que você já sabe como é que analisa um gráfico. O que você faz? Faz o plano xz, faz o plano yz, faz as curvas de nível, e aí você consegue desenhar tranquilamente esse sólido aqui, tá, gente? Só que aqui eu vou usar uma outra estratégia, até para economizar tempo aqui para a gente. Então, eu coloquei menos em evidência para você observar que isso daqui, só o que está no parêntese, é a equação, é a função paraboloide. Como é que é o gráfico dela? O gráfico dela é assim. Isso daqui é o gráfico da função x² mais y². Só que aqui eu tenho menos ela. Menos, já que tenho menos, vai só refletir. Então, vai ficar um paraboloide mais aqui embaixo. Tá, então, se eu coloco o menos aqui, o meu paraboloide ele inverte, ele fica aqui para baixo. E se eu só somo com 1, é porque eu estou deslocando ele verticalmente, para cima. Em uma unidade. Então, o meu gráfico dessa função aí, ó, o meu gráfico ficaria mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma parábola. Aqui é como se eu tivesse uma outra parábola. Então, olha só, eu tenho um paraboloide aqui, com cavidade aqui para baixo, deslocado uma unidade para cima. Então, esse valor aqui é o valor 1. Só que, lembra que a minha região do sólido é a região limitada por esse paraboloide e a região z igual a 0. Então, o meu sólido, na verdade, ele começa aqui em cima, mas ele termina no chão. Porque esse daqui é outro limite dele. Tá? É o limite z igual, ou seja, é o limite de baixo. Então, o limite de baixo é essa função, o limite de cima que é o meu paraboloide. Então, no final, gente, ele quer o volume desse sólido aqui. Só que vocês concordam comigo? Ó, o que é o volume de um sólido? Digamos que eu te dei essa função aqui. Se eu integrar esta função aqui, integro essa função nessa região bem aqui, ó, nessa região bem aqui, se eu integro aquela função nessa região aqui, eu não vou achar justamente o volume do meu sólido que eu quero? Porque quando você integra uma superfície, você não tá, e a superfície é não negativa, você não está pegando o volume que está abaixo da superfície e acima do plano XY? Então, está aqui. Então, o que falta para mim aqui, nessa questão, é eu integrar essa função. Tá, só que eu vou integrar em qual domínio de integração? Em qual região de integração? Nessa região aqui. Só que região é essa? É aí que está. Que região é essa? Então, eu vou ter que agora... Eu já interpretei o meu sólido é esse. O segundo passo agora é eu descobrir quem é a minha região de integração. Mas essa minha região de integração, ela acontece quando z igual a 0. Não é isso? Ou seja, quando o paraboloide ele se choca com o plano z igual a 0. Então, para eu descobrir que região é essa, basta eu substituir z igual a 0 aqui na minha função do paraboloide. Eu coloco aqui z igual a 0. Quando isso acontece, ó, para z igual a 0, como é que fica o meu paraboloide? Aqui vai zerar. Então, eu posso colocar esse pessoal desse lado daqui, vai ficar x² mais y²
igual a 1, né? Já que já tinha 1 desse lado aqui. Então, no plano z igual a 0, como é essa minha interseção? O que ela faz? Ela faz essa região aqui. Ela faz uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, esse aqui, o raio é 1. Então, essa daqui, ó, é a minha região de integração. Então, qual é a função que eu vou integrar? Essa daqui. E qual é a região de integração? Essa daqui. Essa aqui não é uma região circular? Então, pronto, você não vai pensar 2 vezes. Ai, será que é cartesiano? Não, nem faz isso. Vai logo para a coordenada polar, nem pensa. Ó, circular, pronto. Aí aqui, vamos determinar aqui o R e o θ, né? Eu já vou fazer no outro quadro, então vou colocar aqui. Gente, o meu R aqui, ó, ele vai de quanto a quanto nessa região? De 0 a 1. Então, aqui, 0 a 1. E o θ vai de quanto a quanto? Vai de 0 a 2π. Então, você tem um retângulo polar. Então, pronto. Agora eu vou terminar a questão aqui no quadro. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem, só para... Ixi, 2 minutos. Dá tempo. Vamos lá. Para finalizar aqui. O meu volume vai ser igual. O raio está de 0 a 1, o ângulo está de 0 a 2π. A minha função é 1 menos x², mas quem é x? Não é r cosseno? Então vai ficar r² cosseno ao quadrado. Menos y², mas quem é o y? É o r seno, então vai ficar r² seno ao quadrado. Vezes R, não esquece desse R aqui, por favor. Aí eu comecei com dθ, depois dr. Tá, aqui, gente, ó, só para acelerar, aqui eu tenho R² e R². Então eu coloco menos R² em evidência. O que sobra? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, e aqui vai ficar 1 menos R². 1 menos R². Vezes o R aqui de fora, tá? Não esquece dele. Aí eu vou multiplicar 1 vezes R e R² vezes R. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Aí você fala, professor, eu não posso logo integrar em θ aqui, já que nem aparece θ aqui? Pode. Qual a integral? Vai ser isso mesmo vezes θ. Então, vai ficar R menos R ao cubo vezes θ. O θ está de 0 a 2π. Quando você colocar no lugar do θ 2π, vai ser constante, 2π vai sair. Quando eu colocar 0, vai ser 0. Então, vai ficar 2π aqui fora. E aqui, ó, bora logo integrar isso aqui em relação a R, que vai ficar R² sobre 2, R² sobre 4. R² sobre 2 menos R² sobre 4. Isso de 0 a 1. Quando R for 1, aqui vai ficar meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4. Quando R for 0, é 0. Vai ficar 2π vezes 1/4. E aí é só simplificar. Isso aqui vai ficar π sobre 2. Como é volume, então eu coloco unidade de volume. E pronto, acabou. Então, gostaram do assunto de hoje? Interessante, né? É algo assim bem... Isso é uma novidade aqui para a gente. Então é isso, na aula que vem a gente vai ver aplicações, vai ver densidade, centro de massa. Vai ser, na verdade, um pouco mais light do que a gente viu hoje, porque pelo menos a gente vai usar de novo polares e coordenadas cartesianas. Então até quarta-feira, obrigado pela presença, até mais.